a Deus. Pastor Josué de Lins, já pelo menos 11 anos que ele vem a esse lugar, ele só avisa, não precisa nem convidar, ele avisa, e aí a gente tem a grata alegria de poder recebê-lo, ele e a sua família. Acho que a Andréia não está agora, vem à noite, está aqui a Nicole, essa linda moça. Está namorando, Nicole? Então vem para Lençóis, que aqui a gente dá um jeito, viu? Nós estamos com um espírito assim de oração para o pessoal arrumar namorado aí. São várias histórias, né, Josué? Conosco, muitas experiências maravilhosas daquilo que Deus tem feito através da vida dele. E eu gostaria que seu coração estivesse bem atento para aquilo que Deus tem para falar nessa manhã. Que Deus possa te usar poderosamente. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos, amém? A gente vem para Lençóis sempre com um propósito muito bom. Como eu disse na última vez, Lençóis para nós é um refrigério. Estar com vocês, que é uma família, para nós é renovador. E eu louvo a Deus por aqueles que nos recebem com muito carinho. Nos sentimos sempre em casa nesse lugar. E bom saber que sempre a glória do Senhor está aqui. Os louvores que tocam o meu coração faz parte da minha história, principalmente aquele todo som, né? E eu fiquei pensando em algum louvor para complementar a palavra, e foi profético esse louvor. É Deus trabalhando no secreto. Nosso Deus é um Deus de secretos. E o tema, ele é relevante. Vocês estão trabalhando aos domingos com essa série. E é assim mesmo que a igreja contemporânea se desenvolve. Nos ensina a dar um passo de cada vez. Essa ideia sistemática veio de Deus. Deus não foi exagerado quando se apresentou no Sinai. Foram 10 palavras só. A gente gosta de falar bastante. A Deus se apresenta para um povo, 3 milhões de pessoas quase, com 10 palavrinhas. Pessoal, essa aqui é a base da existência de vocês. Moral, civil e religiosa. 10 palavras, nós chamamos de 10 mandamentos. E a partir desse entendimento das 10 palavras, e nos últimos anos, eu tive um clique no ano passado dentro de mim, porque eu fiz 40 no ano passado e fiquei assustado. E com 41 fiquei maravilhado, porque aos 40 anos você está resolvido, isso é muito bom. Ontem foi o aniversário da pastora, não está aqui hoje de manhã, da Andréia, escolheu vir à noite, e nós estamos nessa casa dos 40. Aos 40 você não se importa mais com os presentes, você se importa com os relacionamentos, muito mais. Então por isso nós estamos aqui em Lençóis. Relacionamento. Uma ocasião, um amigo me convidou para o aniversário de 50 anos, e tem tudo a ver com a mensagem dessa manhã. E ele quis uma festa a lá infantil mesmo, com chapeuzinho, com negócio que sobra, com 50 anos. Falei, gente, tem alguma coisa em desordem nesse mundo interior. Nós vamos ver isso aí. Nada errado ao tipo de celebração, mas ao tempo que está sendo executada essa celebração. As celebrações que ficam na nossa história, e algumas delas não podem prosseguir. E hoje de manhã convido você a abrir a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente
estamos sendo renovados de quanto em quanto tempo, meus irmãos? Dia a dia ou dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha o tipo de sofrimento que há, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, pesa mais do que todos os sofrimentos. Esses dois versos, eu tenho a convicção que é o suficiente para nós entendermos um pouquinho sobre o nosso mundo interior. Essa segunda carta, na verdade, ela chega para a igreja com um tom de defesa apostólica. O apóstolo Paulo sofrendo uma série de ataques a respeito do seu apostolado, ele envia essa carta à igreja de Corinto, que outrora receberam uma primeira carta tratando de questões doutrinárias, coisas práticas. A teologia chama isso de ortodoxia, a teoria, e ortopraxia, a prática. Na primeira carta é relevante os estudos, é relevante a ordem, é lá que está escrito, em 1 Coríntios 14, que o culto deve ser com ordem e decência. Paulo vai tratando desses assuntos caseiros. Quando chega nessa segunda carta, uma delas com certeza a história diz que se perdeu, mas nessa segunda carta que chega para a igreja, Paulo diz assim, é só que tem um mundo externo que está nos pressionando, inclusive questionando o nosso chamado, o nosso ministério. Então, se você for lendo a segunda carta aos Coríntios, você vai vendo Paulo muitas vezes, ele tratando dessa firmeza e do chamado dele, que ele foi chamado por Jesus, que ele viu Jesus, recebeu das mãos do Senhor, não das mãos de um homem, o ministério dele. E quando ele chega no capítulo 4, ele diz algo interessante, que o tesouro ele está num vaso de barro. Isso me chama a atenção e eu tive que remeter o meu entendimento novamente à criação em Gênesis 2, capítulo 7, que lá que diz que o Senhor nos formou do pó da terra, nosso corpo, e soprou em nossas narinas o fôlego de vida, o espírito, e o homem se tornou um ser vivente, alma. No Gênesis 2:7, nós enxergamos claramente a distinção da nossa estrutura: corpo, alma e espírito. Alguns acreditam numa, uma palavrinha bonita para alguns talvez, dicotomia. Não, o homem é só corpo, alma e espírito andam juntos. Não tem como desvincular alma e espírito, mas a Bíblia diz também em 1 Tessalonicenses 5:23, que o Deus de paz vos santifique em tudo, ou santifique inteiramente, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis até a vinda de Jesus. Paulo também trata assim, olha, é possível preservar o corpo, a alma e o espírito de vocês até a volta de Jesus. E a oração do pastor Joésia aqui me esclareceu ainda que eu tinha que trazer mesmo esse tema, que em Hebreus 4:12, talvez alguns sabem de cor, está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Agora ouça essa parte: juntas e medulas, o corpo, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então tem um campo que diz assim, não, o homem ele é tricótomo, de tricotomia. Nós somos uma estrutura composta de 3 partes. E nós estamos falando agora desse mundo interior, alma e espírito. Estamos falando da nossa estrutura que muitas vezes nós temos dúvidas de como construir, de como conduzir, de como edificar. Nós temos dificuldade, inclusive, de tomar algumas decisões a respeito dessa tricotomia com o corpo. Nós sim sabemos como cuidar, como fazê-lo crescer, como exercitar, mas e quanto a nossa alma, e quanto o nosso espírito, como que nós podemos edificar? Então ouça, meus irmãos, no Éden, a partir do momento que o homem peca, a partir do momento que ele perde essa comunhão integral com Deus, é Deus visitando Adão, o casal na viração do dia, tendo um diálogo muito profundo, eu vejo essa beleza em Deus, em se importar com o meu dia, se importar com o seu dia.
Olha que maravilhoso, no final do dia, Deus se aproximava de Adão antes da queda e ia lá trocar ideia com ele. Tanto que a abordagem de Deus lá no Gênesis é assim: ô Adão, você está na onde, rapaz? A gente está tendo aquele diálogo, mas está quebrado hoje, não está funcionando. O que aconteceu, Adão? Deus, é o seguinte, a gente teve uma atitude aqui, a gente se enxergou, a gente inventou algumas coisas aqui para tentar se cobrir, esconder do Senhor. A gente está nu agora diante do Senhor. Agora, a voz do Senhor me constrange. Quando o Senhor me chamou, onde estás? Eu tive que me esconder, porque o meu interior está abalado. Dentro de mim, agora apareceu um sentimento, foi revelada uma estrutura de medo dentro de mim, da sua voz. O que está acontecendo comigo, Deus? Ah, Adão, vocês pecaram, né? Vocês desobedeceram, né? O que acontece nesse instante, meus irmãos? O homem, ele fica agora só com seu próprio espírito. Esse espírito agora é com letra minúscula. Agora o homem não tem mais aquela intimidade com Deus. A partir do momento que Deus ele sai desse cenário, o homem ele está num caos interior. E a partir daí a nossa história se desenvolve nesse caos interior antes de receber o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo chega, ele vai reorganizando tudo de novo, porque é o Espírito Santo de Deus. Porque vemos uma geração hoje tão dependente de remédio, de consultas, terapias, nada contra isso. Na verdade, nós temos esse cuidado, esse zelo de não atropelar a autoridade da medicina. Mas porque esse exagero, porque essa medicalização tão intensa, inclusive exagerada, e todo mundo tem lá um diclofenac em casa, tem um Tilenol, tem um paracetamol, tem uma dipirona, tem... Vai falando aí para mim. Todo mundo tem uma farmácia em casa. Porque apareceu a dor, você fala assim, o que você recomenda para o estômago mesmo? Vocês sabem, ele é o omeprazol. Estão com medo, acho que tem médico aqui na igreja hoje. Mas a gente, inclusive, consegue se automedicar porque a dor não faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que se livrar logo desse negócio da dor. A gente tem que resolver essa crise logo. Uma noite de insônia, você já começa a pensar assim, meu Deus, eu tenho que procurar um profissional, porque esse negócio de ficar sem dormir não dá. O medo que exagera um pouquinho, o pavor que exagera um pouquinho, e aquele suador no trânsito, fala, meu Deus, estou com síndrome do pânico agora. E quando você acorda mal, de repente é uma angústia, você não está mesmo para cima, aquele up não acordou junto com você, e você já fica assim, meu Deus do céu, vou ter que ir atrás já de um fluoxetina. Vocês sabem o que é isso, né? Estou com depressão já, vou procurar um médico. Então a gente vai buscando esses recursos, mas na verdade está estabelecido dentro de nós uma desordem, que quem consegue realinhar isso aí se chama o amado Espírito Santo de Deus. O nome já diz remédio. Ele remedia. Quem cura é Jeová Rafá. O Deus que te sara. O Deus que te cura. O Deus que te liberta. O Deus que te traz de volta à origem. Olha que Paulo falando disso. Os sofrimentos leves e momentâneos. De repente você fala assim, Paulo, que loucura que é essa? Vem aqui para 2019 ver como é a nossa vida, hein, ô Paulo? Você falou isso aí faz tempo, né? Como que é assim que nosso sofrimento é leve e momentâneo? Fica uma semana lá em casa, Paulo. Vai lá educar essas crianças lá. Convive lá com o marido, com a esposa que eu tenho. Você sabe o chefe que eu tenho, Paulo? Você sabe a dificuldade que é para sobreviver, para fechar o mês? Você sabe a pressão que é para você atingir as metas? Quem trabalha com vendas aí sabe a loucura que é. Quem trabalha no banco sabe a loucura que é. Você não sabe, Paulo, o que é leve e momentâneo. Eu estou sendo pressionado todos os dias. Mas Paulo também esclarece, ele expande nosso entendimento e diz, não, minha gente, é leve e momentâneo, porque aquilo que está sendo gerado em nós, produzindo em nós, traz uma glória eterna que pesa muito mais que os problemas de agora. Sentimos pressionados, meus irmãos, quando a gente exalta os problemas e a gente deixa Deus na mediocridade e na média. Não, há uma glória eterna para nós sendo preparada. A esperança muda, a visão da vida muda, as queixas mudam, as reclamações mudam. Por isso que tem um trecho que Paulo diz assim, fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Porque a dificuldade faz a gente se queixar, murmurar, é ou não é? As dificuldades fazem a gente, de qualquer forma, tentar colocar Deus na parede. E essa não é a ideia. Então, ouça, deixa eu tratar com vocês rapidinho aqui
sobre o nosso corpo. O corpo, que Paulo fala em 2 Coríntios 4, é o mundo exterior e inferior. Nós temos um tesouro em vaso de barro. Então nós vimos em Gênesis 2, 7, sim, o Senhor nos tirou do pó da terra, então essa estrutura é frágil. Diga, o meu corpo é frágil. Agora, como profeta, para conscientizar o teu irmão, o teu corpo é frágil. Quando eu era militar, eu tive 5 pneumonias no ano. 5 pneumonias no curso de sargento do Exército. E no curso de sargento, assim, a hora que você desmaia, o pessoal deixa lá guardado um pouquinho, recuperando, já com a sua mochila, com o seu armamento, com o seu equipamento. A hora que você acorda, já te dá uma mochila, o fuzil, e volta lá, vai combater. As provas nossas, a parte escrita, existia lá, eles chamavam de cônsul. Cônsul era uma piscininha que tinha lá dentro da nossa companhia. E as provas eram entre 2 e 4 da manhã, o horário mais frio. E o curso era nesse mês de inverno. Começou sexta-feira, né? Era no frio. Então a prova era sempre em junho, juntava todo aquele catadão lá das informações. E a gente ia fazer provas lá de 40 questões, cada disciplina. E a prova era dentro da água, das 2 às 4 da manhã, escrevendo assim, ó, para cima, para não molhar a folha. Se molhar, você já perde ponto. Com pneumonia. O André passou pelo exército, né? O nosso corpo frágil. Então só deu pneumonia. Já não sou, né, aquela coisa potente. Então a fragilidade potencializou. Mas aí a Bíblia olha para nós e fala assim, não, o corpo é frágil mesmo. Lins tá complicada a ideia do H1N1, não sei como está em Lençóis. O governo municipal está distribuindo a vacinação assim com insistência. Já teve falecimento na nossa cidade, em Guaiçara, uma pessoa de 25 anos de H1N1. E a outras séries de epidemias que estão passando por aí, porque o nosso corpo ele é frágil. E muitas vezes nós não consideramos isso aí, a fragilidade do nosso corpo. No Velho Testamento, eles chamaram esse nosso corpo de soma, essa estrutura. Mas aí, a hora que nós olhamos para a nossa alma, onde realmente nos traz a personalidade de ser quem nós somos, está dentro da nossa alma isso aí. Você sonha porque a tua alma ela tem esperança, você tem fome porque a tua alma diz que tem fome. O teu corpo ele é uma estrutura de respostas, na verdade, aquilo que acontece na alma. E na alma, no Velho Testamento, chamando de nefresh, ou nefresh, e chega no Novo Testamento, chama de psique. Aqui nós encontramos agora um ambiente muito sensível. Porque Deus disse que a alma que pecar, esta certamente... Então quem peca é a alma, que se manifesta então no nosso corpo. Quem peca é a alma. Quando Jesus ele está mostrando o reino de Deus, ele diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Mateus 11, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aí você pergunta assim, o que é então a minha alma? É o lugar das sensações, das emoções, é o lugar que se desorganiza, é a alma. É a alma que muitas vezes que fala um monte de coisa dentro do nosso ser, que surge as dúvidas, é na alma. É na alma que é desenvolvida a fé. A alma que pecar, essa certamente morrerá. Não, mas tem descanso para a alma, aquele que crê e recebe Jesus. Então essa dificuldade que nós temos agora de desenvolver a nossa fé é porque a nossa alma se distanciou de Deus, Romanos 3, porque todos pecaram e foram destituídos, então significa que nós estávamos instituídos em Deus, agora com o pecado fomos destituídos, perderam todos os direitos em Deus, todos pecaram, foram destituídos da glória, da presença de Deus. Agora essa alma diz lá em Gálatas 4 também que existe uma guerra entre o corpo, lá ele diz espírito, na verdade está tratando agora dessa integração das nossas vontades, Gálatas 5 está falando das nossas vontades, há uma relação de 16 listas
É uma lista de 16 pecados lá, falando dos mais evidentes, e continua assim, e contra essas coisas, ele vai falando a respeito dos pecados que tem em nós, e coisas semelhantes a essas, ou seja, a lista continua e fala assim, o homem é um poço de pecado. Um teólogo disse assim, o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. Vamos fazer um cheque muito rápido. Quanto a gente se dedica, os homens primeiro? Tem uma geração que gosta de lavar carro ainda. Encerar, passar pretinho. 4 horas lá lavando o carro. Aspirar, tirar a mancha do banco, do teto. Abençoado a hora que acaba o serviço, bem-aventurado o homem que sou. Aí Deus, que não divide a glória dele com ninguém, dá 5 minutos. Não é assim, Amarado. O dia que você lava o carro é o dia que chove. Mas que Deus está falando a verdade para nós nessa manhã. É o quanto nós empregamos a nossa força e fazemos e vamos, na verdade, para uma linha finíssima, quase de adoração e idolatria ao carro. Se for pegar o irmão num bairro mais distante, lá não tem asfalto ainda, aí você olha para o irmão, para o pé do irmão, lá veio o carro. Idolatria, isso. Se há um limite para eu servir as pessoas com os bens que eu tenho, eu preciso tomar cuidado se o meu coração não está idolatrando aquilo lá. Sabe aquele programa de TV, irmão, quando você para só no domingo, o pessoal começa a passar na frente da TV, as criançadas chamar, aí você vai começando a esquentar a orelha, falando, não é verdade, estou tentando assistir um negócio, ninguém deixa. Tudo que nós não conseguimos abrir mão, renunciar, tem um grande potencial de ser um ídolo dentro de nós. Vamos falar das mulheres também, senão não vai levar muita pancada só os homens, né? O dia que a irmã limpa a casa, ou alguém limpa a casa para a irmã, acabou a paz. Criançada não pode brincar, o marido não pode deitar, acabou, não convida ninguém. André não está aqui, eu vou comentar, à noite quem sabe eu reforço. Ela gosta da limpeza, detalhista e tal, mas era um tumulto em casa, o dia da faxina. Aí como nós fizemos recentemente 20 anos de casados, aí chega aquele dia que você ganha força para colocar algumas coisas para fora, né? Aí eu falei, amor, o dia que você faz faxina aqui em casa é um tormento. Por quê? Por causa dos detalhes, do cuidado, eu vou tratar disso aqui por causa da personalidade dela, por causa do cuidado, do perfeccionismo, do alinhamento e do cheiro e do lugar que pôs, e é da pessoa isso aí. Se a gente não aprender isso, a gente vive num caos interior. Mas temos o risco de idolatrar a nossa casa. Temos o risco de idolatrar a nossa roupa, sapato, bolsa, maquiagem, batom, e assim vai. Temos o risco de idolatrar o nosso mecânico, cabeleireiro, engenheiro, aquele que nos ajuda, que não, isso aqui é só meu, é só para mim. O nosso coração, meus irmãos, ele é enganoso, Jeremias disse. Não, ele disse terrivelmente enganoso. Depois leia Jeremias 17. Corrupto, ele diz lá. É o nosso coração que nos engana. E esse coração, ele vem recheado da palavrinha alma, psique, no Novo Testamento. E ela que se desorganiza. Mas aí a gente olha também para o nosso espírito, que eu quero entrar em algumas áreas aqui, que é interessante também. O nosso espírito, meus irmãos, aqui é o fôlego, é o sopro de Deus, que o homem, ainda bem que não tem acesso a ele. Está registrado que quando o homem morre, o corpo volta para o pó, a alma aguarda julgamento e o espírito volta para Deus. Provérbios 20, 27 diz que o espírito é a lâmpada do Senhor. Eclesiastes 12, 7 diz que o Senhor colocou em nós e nosso espírito desejo pela eternidade, porque o espírito, ele não sofre as intempéries. O espírito, ele não se abala, porque ele é de Deus, ele volta para Deus, ele veio de Deus e volta para Deus. O espírito do homem é o lugar que Deus utiliza para ministrar a alma do homem. Vou repetir, o espírito do homem é o lugar que Deus utiliza para ministrar a alma do homem. Quantos já entregaram, fizeram uma aliança com Jesus, já são batizados? Levanta a mão assim, bem alto, fazendo um favor.
No dia da sua conversão, o Espírito foi ministrado pelo Espírito de Deus. E seu coração começou a queimar. A palavra daquele dia começou a entrar. De repente você lembra até a palavra daquele dia. Você lembra a mensagem daquele dia. E foi algo maravilhoso que você não resistiu. E você disse assim, a sua alma, eu vou fazer uma aliança com Jesus. Quem ministrou a sua alma foi o Espírito através do Espírito de Deus. Provérbios 20, 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então sua alma respondeu a um comando do Espírito, do seu próprio Espírito. Falou, não adianta, sua vida está tudo errado. Se não for agora com Jesus, esquece. E aquele dia você fala, eu quero Jesus. Foi ou não foi assim? E no mesmo dia você quis voltar e falar assim para toda a família, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. E você virou um evangelista nato e quis apresentar o evangelho para o universo, porque é assim aquele que vive no primeiro amor. Mas o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Em todo esse caminho que eu apresentei para vocês, é para dizer que todo esse ambiente ele está envolvido por um crescimento. Por exemplo, o corpo, Deus já direcionou, já designou ao corpo do homem biologicamente crescer conforme a carga genética. Então você é do tamanho que você é porque a história da sua família, a carga genética, tem essa média de estatura. Nicole, por exemplo, seria estranho se ela tivesse 1,40 m. O pai tem 1,90 m, a mãe 1,70 m. Carga genética. Foi designado ao homem, a esse ser vivo. Aqui eu coloco também algumas espécies, o tamanho que eles devem atingir é um crescimento natural do corpo, querendo ou não, o corpo cresce. E sabemos que com as crianças é assim, enquanto dormem, quanto mais dormem, mais cresce. Então você está vendo aí o tamanho dos adolescentes de hoje, então é sinal que eles estão dormindo muito. Sim ou não? Enquanto dorme que cresce. A medicina comprova isso aí. O melhor momento do crescimento é no sono. É possível um crescimento também dedicado, um crescimento forçado. Cadê o Renan? Ah lá. Não digo forçado, de exercício. Se você quiser melhorar o seu crescimento, vou usar uma linguagem aqui da geografia. Não apenas um crescimento latitudinal, mas um crescimento longitudinal, tem que se exercitar. Ah lá, o profeta, ou comer. É possível o corpo continuar crescendo. E a alma, como é que faz para a alma crescer? O corpo a gente entende, tem alguns recursos, alguns inclusive para o corpo perigosos. A injeção de químicos, o caminho ilegal do crescimento. Aí a parte interna responde, o fígado não vai tão bem, os rins não vai tão bem, o estômago assim vai, coração não sei o quê. É possível ter um crescimento exagerado. Já viram os fisiculturistas, como que eles chegam lá? Os que chegam no caminho normal, normalmente esses atletas estão treinando há 15, 20 anos para chegar naquele resultado. Aí vem um manezinho igual eu e fala que em 3 meses eu quero ser um fisiculturista. Dá ou não dá? Dá, é só injetar um monte de trem, cresceu. A gente não quer esse caminho do sofrimento. Há algumas camisas que diz assim em inglês ainda, no pain, no gain. Se não pagar, não ganha. Se não sofrer, não ganha. Se não tiver suor, se não empurrar peso, se não tiver um controle de alimentação, assim vai, não ganha. Mas é possível um caminho à la brasileira. Entenderam o recado, né? Triste, mas é possível. Então esse é um caminho perigoso, mas tem como acontecer. Agora, quanto à nossa alma depende de estímulos. Embora Deus deixou em nós inteligência, sabedoria, as crianças dão um show hoje de sabedoria, de inteligência, de desenvolvimento. Há um tempo atrás, nós iríamos pegar o celular na minha idade, na idade deles, por exemplo, da Cecília, eu ia pegar o celular e morder. As crianças já sabem ligar, já entram no YouTube, sabe o que é a geração deles, geração millennial, sabe o que é touching. Mas se não tiver um estímulo para essa alma crescer, ela vai sendo limitada. Por exemplo, a fala. Você pegar uma criança, nasce aqui no Brasil, e você leva ela para a França, por exemplo.
ela está sendo estimulada a ouvir o francês, o que ela vai desenvolver, a língua, que é o idioma que ela vai desenvolver, não é porque ela é natural do Brasil que ela vai desenvolver o português, não, ela vai desenvolver, que ela está sendo estimulada, o francês. A alma depende de estímulo, a fala, a escrita. O mundo cultural, os relacionamentos vai definindo toda a nossa estrutura. Então a alma precisa ali de uma inter-relação para poder se desenvolver e criar a nossa personalidade, a nossa identidade. O que no ano 400 antes de Cristo, Hipócrates chamou de temperamento. Olha quanto tempo? 400 antes de Cristo. Finalzinho no tempo de que Malaquias estava encerrando o ministério dele, entrando quase no período de silêncio profético, não foi se levantado profeta, nesse intervalinho entre Malaquias e Mateus, sabemos que é 400 anos, depois quem quebra esse silêncio é João Batista, na verdade ele é o último profeta do Velho Testamento, porque se inaugura a graça em Jesus, e se inaugura o novo mandamento na ressurreição de Jesus. Então João Batista é o último do Velho, nós lemos no Novo, mas ele quebra o silêncio e aponta o caminho para Cristo, o nosso Salvador. Mas nesses 400 anos surge esse entendimento a respeito do nosso temperamento, a respeito da nossa personalidade, por que nós somos quem somos, por que fulano é tão irritado, por que fulano é tão calmo, por que fulano é tão pacífico, por que fulano é tão organizado. Você conhece alguém nessas personalidades que eu apresentei aqui? Porque foi estimulado dentro deles a convivência. Mas ouça, meus irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele colocou em nós uma identidade peculiar. A sua digital é única, a sua íris é única, DNA. Deus olha para a humanidade e ao mesmo tempo Ele vê só você. Muitas vezes na nossa incredulidade a gente olha para um Deus muito ocupado que parece que não está vendo a nossa história. Não. Os profetas foi registrado assim: ainda que uma mãe se esqueça do teu filho, eu todavia jamais esquecerei de vocês. Olha o cuidado de Deus com a nossa história. Olha o cuidado de Deus com a nossa existência. Então, o nosso espírito, nele está o desejo pela eternidade. E nele não há variação. O espírito não cresce. O espírito não varia. Ele é constante. Aquilo que Deus soprou naquele seu primeiro dia de vida, ele permanece. Porque, no entanto, lá no final da sua história da vida, ele volta para Deus. Originalmente, ele volta para Deus. Mas, nessa manhã, vamos tratar desse campo minado que se chama alma. Diga comigo, alma. Mais uma vez. Só para você poder gravar. Alma. Recentemente, ouvindo um amigo de São José do Rio Preto, e ele foi falando sobre as estações da nossa vida, e eu fui concordando com ele, e eu pude identificar como a gente é desorganizado. O tema da série: põe em ordem o seu mundo interior. Posso dizer por mim mesmo, as experiências pessoais, e tratar algumas verdades com os irmãos nessa manhã, por que tanta desordem dentro de nós? Porque a gente não considera as estações da vida. Tudo isso que eu apresentei para vocês é porque nós temos a tendência de não levar a sério as estações da vida. Me ajudem, quem tem filhos com menos de 11 anos? Menos de 11. Bastante irmãos aqui. Meus irmãos com esses filhos nessas idades, eles dão um show em nós, sim ou não? É interessante também a perseverança deles, sim ou não, quando quer alguma coisa. É impressionante a criatividade dessa criançada de até 10 anos. É impressionante também a fragilidade. A hora que você é firme, aí emburra, aí começa o chororô, aí começa as manhas, aí começa esse cenário todo da infância. É uma estação da vida. Lembra, inclusive, até os 4, como que essa criançada era tagarela? Falava pelos cotovelos? Alguém teve uma criança nessa fase ou não? Queria saber tudo? Por quê? Do quê? Pra quê? Eu não era assim. Uma estação da vida.
Então a gente vai permitindo que essas estações vão fortalecendo e vai criando bases nos nossos filhos. Só que quando se avança as idades, a faixa etária, ela vai progredindo, tem coisas que tem que ficar lá para a infância. E alguns chegam ao 16, ora 18 ou 20, e o comportamento é de quantos anos? 10, 11. Era para ter rompido, era para ter ficado lá na adolescência, era para ter ficado lá na infância, alguns comportamentos. Eles vão e caminham lá para a idade de jovem. Aí você vê, enxerga hoje uma série de jovem mimado, que não rompeu com a infância. Não foi lhe ensinado a amadurecer, a romper com essa infância. Aí fica aquele mundo em curto-circuito dentro de si. Paulo diz em Romanos capítulo 7 que, na verdade, Romanos 7, porque Coríntios 7 é sobre o casamento. Romanos 7 diz assim, ó, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que está sempre diante de mim, esse eu faço. Com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com o corpo eu sirvo a lei do pecado. Desventurado homem que sou, que confusão que está acontecendo em mim. Paulo falando isso. Por causa das estações da vida. Paulo está dizendo assim, eu entendo o projeto de Deus, eu entendo perfeitamente a salvação de Deus, mas olha o meu corpo. Irmãos, se o apóstolo Paulo falou que com o corpo ele servia a lei do pecado, imagina a gente que não tem aquela potência de conhecimento do apóstolo Paulo. Quantas rasteiras a gente leva no dia a dia por causa do pecado? Vencer as estações da vida é o primeiro passo para você organizar o mundo interior. O mais grave é quando a gente avança para a idade adulta e continua com o comportamento lá da infância. Já viu o maridão mimado? Qualquer pressão, eu vou voltar para casa da minha mãe, hein? É ou não é assim? Estava dando aula de teologia lá segunda-feira e os irmãos começaram a conversar. E uma irmã, com muito carinho, ela foi expondo as realidades da casa dela e contou como que é o marido dele quando ele está nervoso. Quando ele fica nervoso, ele fala assim, vamos lá para o centro gastar. Eu estou nervoso, tem que ir lá para o centro gastar. Essa mulher celebra toda vez, né? Deixa no máximo, põe pilha nesse homem todo dia. Vou lá para o centro, quando está nervoso, ele vai gastar. Mas por que será, né? Por que esse desequilíbrio dentro dele? Ao invés de ele ter uma coerência com aquela realidade, com aquela adversidade, ele quer uma válvula de escape. Alguma coisa está em desordem. O nosso amigo em Guaiçara, ele é psicólogo, né? Uma vez nós perguntamos assim, ele chama Rodrigo, nós temos carinhosamente o jeito de chamar de Digo. Mas quando nós estamos conversando, você está conversando com um amigo ou com um psicólogo? Você está me lendo? Como que negócio é esse? Você fica assustado, na verdade, porque você coloca agora uma barreira entre o profissional e o amigo e fica com medo. Vai que ele descobre algumas coisas de mim, do meu mundo interior. Ele é psicólogo. Ele se aprofundou nesse ramo aí das emoções. Ele sabe muito bem se estou dizendo a verdade ou não, meus comportamentos. Aliás, o corpo fala, não sei o quê. Fala, não, isso aí é só na hora do consultório lá. Aqui é amizade mesmo, estamos juntos. Estamos juntos. Uma vez na psicologia já era. Mas, meus irmãos, a gente fica com medo dessa... O que o outro está pensando de mim? Essa é a crise existencial. É a crise das aparências. Quantos que não podiam ter o carro que tem, mas por causa do grupo de convivência que tem umas naves, ele vai lá, se endivida, entra nos maiores financiamentos, os maiores juros, e fala, eu tenho que ficar no meio dessa turma aqui. E não era para ter essa estrutura. Quantos de nós, adolescentes agora, e jovens que estão buscando um crescimento acadêmico, está entrando numa universidade porque não está buscando o que Deus quer para a história dele? Onde que ele vai ser um profissional missional? A gente fica lá agora com a tendência da galera que está aos nossos lados. Vou fazer medicina por quê? Vou fazer engenharia por quê? Vou fazer isso por quê? Porque a galera está fazendo. Não, ouça o que Deus tem para você, a identidade que reservou para você e vá para a profissão que Ele te colocar, não vai pela tendência. Mas por causa das aparências, a gente vai ficando preocupado em ficar de fora. A gente preocupa agora com o status, a gente preocupa agora com o que vão pensar, o que vão falar.
fique tranquilo, tenha segurança em saber o que Deus pensa de você, o que Deus fala ao seu respeito, isso traz paz. Quantas coisas que eu fiz por causa da tendência, por causa dos amigos, e não deu certo. Tive que voltar à estaca zero. As estações da vida são importantes para o nosso crescimento, nosso amadurecimento, mas elas passam. Vou falar de mim. Há 11 anos atrás, Wesley, maquininha zero. Ó, quem conheceu o Josué careca? Né? Que estranho que tá, né, de ver. Olha lá. Eu falei, vou mudar as estações. Vou romper. Você agora, vou mudar, fazer diferente. Mas aí, essa mudança, ao invés de eu querer uma afirmação e uma aceitação, não, é uma decisão íntima, pessoal, não está ligado a nada, a moda, as tendências, é um jeito prático de pentear o cabelo, que eu deu vontade de pentear o cabelo de novo, porque faz 20 anos que eu passo a maquininha. Estou falando de algo simples, mas ele pode ser crônico, ele pode ser grave. E vou trazer aqui, eu sei que essa é uma igreja de... para quem não sabe, eu sou Assembleia de Deus, tá? Ah, não é verdade, José? Verdade. Para quem não sabe, a Assembleia de Deus foi por muito tempo conservadora. Esse style aqui, ó, esse estilo aqui, esquece. É assim que eu estou lá na minha igreja hoje. Não mudei nada porque vim aqui para a IPR, não. Eu vim porque eu sou o que sou. Mas com medo que vão falar. Uma vez ou outra eu pergunto, ô Joés, qual que é o estilo hoje? Não, na ceia a gente é chique. Eu concordo com você também. Vem igual um assembleiano. Eu falei, eu vou então. Mas o que acontece? Nessas mudanças que há, às vezes eu fujo das faixas etárias das estações da vida. De repente eu já estou com 40, mas quero me vestir como 15. Tem algum perigo agora aqui. Quero me comportar como 15. Não quero aceitar que a síndrome do maracujá chegou. Conhece a síndrome ou não? E a gente faz investimentos pesados para o lift, para manter. Não aceita esse 50, não aceita esse 60, eu não aceito. Aí cria aquela guerra, aquela frustração, porque não, olha aqui os meus amigos, está todo mundo bonitinho, todo mundo enxuto, todo mundo... Aí você começa aquela crise nesse... Alguém disse, eu concordo, aceita que dói. Enquanto a gente fica tentando se proteger com recursos, irmãos, que nem são naturais, não deixa Deus te usar do jeito que você é. Muitas vezes ficamos tão tensos dentro de nós porque não conseguimos, e eu digo para as irmãs, é uma loucura, como sair de casa sem arrumar a unha, sem arrumar o cabelo, tem uma lista, né, que as irmãs precisam. O dia que não der, um dia na Lagoinha fizeram assim, estava tão exaltado a vaidade lá em BH, e o pastor Márcio Valadão propôs, um mês sem maquê. As irmãs foram um mês sem, ó, cara limpa. Porque mudou o propósito. Porque há um transtorno agora dentro. Há uma exaltação externa. Isso aqui é tesouros em vaso de barro. Ficamos nessa crise, meus irmãos, quando a gente não conhece aquilo que Deus preparou para nós na sua integridade. A gente fica tentando criar uma identidade falsa que nem nós somos. Você conhece alguém falso? Agora eu digo não na estética, mas na essência. Tá assim, né? Todos olham e falam, não é tudo isso. Eu lembro quando eu estava aqui em Bauru, fui repreendido por um servo do Senhor. Eu vim, inclusive, por teimosia, e não suportei a realidade profissional lá, e fui buscar outras aventuras, fui para Ribeirão Preto, e por fim transferido para Bauru. E Deus falando, volta para tua casa, para tua família, lá está o alicerce, lá onde começa tudo. Aí o rapaz vira para mim e fala, Josué, você não é tudo isso que você aparenta ser. Tem que ser alguém de Deus para falar isso para a gente, né? O semblante descai. Eu caí em mim mesmo, igual o jovem pródigo. Ele caiu em si. A gente tentando ter uma vida fake,
família sendo destruída, não estava sendo suprida, edificada, eu tentando manter a pose aqui em Bauru, até alguém olhar para mim e falar, você não é tudo isso. Depois que ele diz isso, uma semana depois, vem o nosso pastor, que era o pastor César na época, e diz assim, Josué, com esse comportamento, nem o sangue de Jesus está na tua veia mais. Você já foi repreendido pelo teu pastor? Aí você volta à origem. Fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Tive que sair de Bauru, um salário considerado bom, e voltar lá para Guaiçara no salário mínimo, recomeçar. O problema é que a falsidade não dura o tempo todo. Essa edificação em alicerces, meus irmãos, de falsidade, ela não dura o tempo todo. É melhor a gente cair em si, organizar o mundo anterior, antes que desabe tudo, que é melhor. E é isso que Deus está tratando conosco nessa manhã, e eu quero entrar num campo aqui muito detalhado, inclusive, que fez com que nós organizássemos também a nossa casa. Eu e a Andréia, por exemplo, somos de personalidades e temperamentos opostos, diferentes. E quando você se identificar com o seu aqui, você dá um glória a Deus aí. Por exemplo, onde que eu quero entrar para falar dessa ordem interna que nos ajudou? Existem alguns temperamentos, e alguns dos nossos irmãos, personagens da Bíblia, também eram, você vai entender alguns, quero citar para vocês, que faz com que o nosso dia ele seja bom ou ruim. A nossa existência seja boa ou ruim. Eu entendo e conheço um Deus soberano que nos ajuda a cada dia, inclusive nessa construção individual da minha personalidade. Primeiro exemplo, para você entender. Há uma personalidade, um temperamento que ele é chamado de sanguíneo ou inspirador. Já ouviram falar nisso? O sanguíneo, ouça as qualidades dele. Ele é aquele que é expansivo, gosta de comunicar. Onde chega... Conhece alguém assim ou não? Onde chega, cativa todo mundo. Faz amizade rapidinho. É uma pessoa que pensa rápido, tem um raciocínio incrível, consegue resolver questões rápidas. É impressionante esse vigor. Inclusive, essa comunicação abre caminhos. Igual disse um amigo meu, esse é aquele que vende picolé no Polo Norte. É o sanguíneo. O que você entrega para ele fazer, realizar, é incrível. A agilidade, a prestatividade, a perseverança. Enquanto não encerra, é aquele que consegue virar a madrugada, inclusive por um propósito. Porque o temperamento, a disposição dele é sanguíneo. Só que tem alguns problemas nesse comportamento que às vezes acaba prejudicando. Por ser tão acelerado e altamente produtivo, ele é também desorganizado. É aquele que joga meia, joga toalha, joga meia, fica nada no lugar, é acelerado. É do jeito que eu estou falando aqui agora. Entendeu ou não? Sanguíneo, é atropelado, em alta produtividade. Você fala 10 vezes, põe a toalha lá, fulano, mas ele é sanguíneo, ele não consegue pôr ele gosta de jogar a toalha. Ele é sanguíneo. E isso vai gerando dentro dele essa indisciplina. Já falei 10 vezes. Calma, ele é sanguíneo, tem um tratamento para ele. Mas como pode? Não consegue entender tudo que a gente orienta. Não, já falei 10 vezes, como que se esquece? Não, o sanguíneo ele se esquece também das coisas. O maridão, quando vai no mercado, se fizer a listinha, sanguíneo, ele volta sem nada. Fala, amor, o que era mesmo? Ele é sanguíneo. Ai, Senhor. Irmãos, isso está na personalidade. O que estou falando aqui, inclusive, não são invenções. A ciência comprovou e a Bíblia diz que realmente essas pessoas estão voltadas para esse tipo de desenvolvimento. Isso não é a totalidade também de temperamentos, eles se convergem, se interagem, mas o sanguíneo, ele é isso, ele é emocional. Ao mesmo tempo que ele celebra, se você contar algo triste, ele consegue chorar, sair desses extremos, ele é sanguíneo. Diferente do fleumático, que é calmo, contemplativo, estável. O mundo está caindo, fala, vai dar tudo certo, bem. Vamos, homem! Calma. Ele é fleumático. Ele é mais da reflexão. Não adianta acelerar que vai dar errado. Ele é mais lento mesmo, ele é com cautela. O fleumático, ele é mais analítico, ele gosta de conta.
Não adianta mandar o pneumático para o mercado sem a listinha, ele fica nervoso, ele quer uma listinha. Meus irmãos, todo esse cenário que apresento aqui é para deixar a nossa vida mais fácil, mas está dentro de nós. O fleumático, ele é pacificador, aquele que entra na briga e fala assim, olha, é melhor não brigar. É aquele que apazigua. Mas tem problema porque ele é muito indeciso, não gosta de mudança. Não adianta falar assim, ó, vamos mudar. Por exemplo, meu pai, nós tínhamos essa facilidade de mudar e acordava de manhã, o caminhão estava na porta de casa e sanguíneo. Quantas vezes mudamos porque meu pai acordou e falou assim, a gente vai mudar de cidade. Então imagina a nossa história. Até os 7 anos foi assim. Por outro lado, a minha mãe analista. Como que junta tudo isso? Indecisa, resistente à mudança. Só mais 2 para encerrar. Só que em tempo de crise ele passa mal. O colérico é aquele que chega assumindo tudo, é um líder. Sabe aquela criancinha que você coloca sentado e fala, não, eu vou fazer o culto aqui hoje. É aquela criança que direciona. Mas desde cedo vai dando esses sinais, porque ele é colérico. Está dentro dele liderar. Mas muitas vezes surge confusão, porque ele é áspero, é dominador, não sabe responder, é seco. É um tipo de personalidade. E por último, nós temos aqui aquele que é melancólico, que é cuidadoso, é criativo. O melancólico diz a ciência que ele chega perto da genialidade, aqueles que buscam mesmo uma contemplação profunda. O que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos? Enquanto eu e André, nós não nos conhecemos, foram 7 anos do nosso casamento de intriga. Ela com um temperamento, eu com outro. Eu colérico, ela melancólico. 2 extremos. Era um mundo desorganizado dentro da gente. Aí na oração, o pastor Joés, ele completa com Hebreus 4:12. Hora que a palavra chegou na divisão da alma e do espírito, pôs em ordem aqui dentro. Mesmo com esse meu temperamento, com essa disposição, meus irmãos, pensa num camarada que não tem tempo ruim, é comigo. Para Andréia, quanto maior a adversidade, mais é a força dela. Faz parte do temperamento dela. Sabe lutar. Só que a indecisão está com ela também. A gente vai comprar roupa, eu e a Nicole. Aí nós deixamos ela na loja lá sozinha, por quê? Até decidir. Está dentro dela. Mas nós fizemos, nós começamos a organizar tudo isso aí, nosso mundo interior. Falar, Senhor, nos ajuda a administrar isso. Sabe qual a solução que a Bíblia dá? Gálatas 5 diz que o Senhor colocou em nós uma das virtudes do fruto do Espírito se chama domínio próprio. Não pode ser nervoso mesmo assim, não. Não pode ser tão light assim, não. Tem hora que o negócio tem que esquentar. Não pode ser analítico assim, tem hora que a decisão tem que ser rápida. Quem nos ajuda nessa ordem se chama o amado Espírito Santo através do domínio próprio. Porque ficamos muitas vezes bagunçados aqui dentro. Porque a gente não deixa o fruto do Espírito ele crescer em nós. O marido nervoso deixa de ser nervoso, aquele que é pacífico para de ser pacífico. A esposa que falava demais agora tem cautela, tem freios. A filharada que era rebelde agora está entendendo que é o Espírito Santo que rege essa casa. Nós temos agora freios aqui em casa e temos também aceleradores. Para as áreas que estamos deficientes, o Espírito Santo vai lá e fala, é mais rápido. Para as áreas que estamos acelerados, o Espírito Santo diz, segura, seja dependente do Espírito Santo. Conviver com tudo isso não é tão simples, mas é possível. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.